Oi, gente. Pois é, o Supremo Tribunal de Justiça negou 7 recursos da defesa do Lula recentemente. E eu vou trazer os detalhes aqui nesse vídeo e vocês vão perceber rapidamente qual é a parte que eles negaram que mais me incomodou. Porque é a parte também que eu acompanhei aqui no canal e que eu acho que é um certo absurdo não ser considerada, e que tem a ver com o Sérgio Moro. Mas vocês vão entender na reportagem. Essa é uma reportagem da UOL, assinada pelo Felipe Amorim, de Brasília, né? A defesa do ex-presidente Lula teve 7 recursos contra processos da Lava Jato rejeitados pelo Supremo Tribunal de Justiça, na quinta sessão da turma no tribunal. Os recursos pediam a revisão de decisões do STJ que haviam sido negadas anteriormente, que haviam negado anteriormente os pedidos da defesa. Nos recursos, embargos de declaração em ações de habeas corpus, a defesa de Lula pedia suspeição. Suspeição é quando você pede para que um desembargador não seja considerado. Assim, ele não pode julgar porque ele teria sido parcial, né? Eles pediam suspensão de 2 desembargadores, um delegado de Polícia Federal e um procurador-geral regional da República que atuaram nos processos da Lava Jato contra o petista. A suspeição, se concedida, impedia as autoridades de atuar nas ações. Nesses casos, né, do desembargador, delegado da polícia, me pareciam pedidos meio difíceis, né? Mas enfim. E eu também não vi, não tive acesso a quais as evidências que a defesa do Lula apresentou, e a reportagem da UOL também não diz, né? Os advogados do ex-presidente também questionaram a legalidade das provas apresentadas pela Odebrecht sobre os registros do sistema de pagamento de propina da empreiteira. Em outro recurso, era pedido acesso. Essa é a parte que me incomoda ter sido negada, mais do que qualquer outra coisa. E eu vou explicar por quê. Em outro recurso, era pedido acesso aos diálogos entre procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro, obtidos de forma ilegal por hackers que foram alvo da Operação Spooling, que até hoje está uma história meio mal contada, mas vamos seguir. A defesa argumenta que os diálogos podem provar a parcialidade da atuação contra Lula do ex-juiz e dos seus procuradores. Aí é que tá. Para provar a defesa, uma coisa que foi obtida de forma ilegal tem histórico de ser aceita, de ser admitida. Ou seja, de você provar a inocência. Para provar a culpa, é que se exige realmente que a obtenção seja de forma legal. Mas para provar a inocência, já que você não precisa teoricamente provar a inocência, né, quem tem que provar o caso é a promotoria, nesse caso, normalmente se admite, mas o STJ negou, ou seja, não vão poder considerar esses e-mails. E a gente viu os e-mails, e os e-mails não, as mensagens, desculpe, do Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol no Telegram mostram a parcialidade do Moro. Então, eles seriam importantes de serem considerados, né? Por fim, havia ainda um recurso que reclamava do julgamento em sessão virtual de um pedido da defesa, que também foi negado pelo STJ. O ex-presidente tem negado o envolvimento de qualquer irregularidade e afirma que vai provar na justiça sua inocência, né? E aí tem quais foram os julgamentos. Aí tem a fala do Zanin, que é o advogado do Lula. Entendemos que os julgamentos anteriores, realizados mesmo após o advogado regularmente constituído ter demonstrado a impossibilidade de comparecer em virtude de outro julgamento marcado para a mesma data e horário, são nulos. E essa matéria já está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, isso está longe de acabar. Né? Isso daí está longe de acabar. Ainda vai ter a questão da suspeição do Moro ser avaliada. Mas realmente o que me incomoda de verdade é a não admissão das mensagens obtidas no Telegram pelos hackers para provar a parcialidade do juiz Sérgio Moro. E me incomoda, estou explicando para vocês, porque existe precedente de se utilizar mensagens e coisas conseguidas ilegalmente para provocar, para provar a inocência de pessoas, ou pelo menos para anular o julgamento. No caso do juiz Sérgio Moro, por exemplo, se ficasse provada a parcialidade dele, o julgamento seria anulado e você teria que, se um promotor quisesse, iniciar um outro processo para ter um outro julgamento de um juiz que não fosse claramente
parcial. E isso dependeria do interesse de uma promotoria, e aí um outro juiz iria avaliar se aceita o processo ou se descarta o processo. Esse seria o procedimento, digamos, mais correto. E eu estou falando como uma pessoa que não tem formação em direito, mas isso daí é meio que amplamente conhecido. O que eu perguntaria numa live para o Dead Consenso, ou para o Bruno Cidadão Silvestre, ou para o Tássio Denker, os meus consultores aqui no YouTube de questões jurídicas, é que se é comum ou não é comum os advogados jogarem tantos recursos que às vezes parecem ter pouca chance de serem vitoriosos. Se é uma estratégia de você tentar diferentes argumentos, diferentes recursos, para ver se algum deles, mesmo que a argumentação não seja tão forte, se um juiz aceitar e isso fortalecer o seu caso, se isso daí é uma estratégia que realmente se realiza. Eu perguntaria isso para eles e posso prometer para vocês que vou perguntar sobre esse caso, e se eles trouxerem algum feedback, eu posso fazer algum vídeo com algum deles para a gente trazer esses detalhes, né? Já que as questões jurídicas eu não sou especialista e nunca digo que sou, sempre admito que minha área é outra, né? Eu sou historiador, meu doutorado foi em saúde pública pesquisando história política da saúde, essa aqui é a minha especialidade. Bem, é isso aí, gente. Vou já avisando para vocês que a questão dos cursos está praticamente confirmada, ainda faltam alguns detalhes, mas provavelmente no início do ano que vem a gente vai lançar cursos um por mês e os membros e apoiadores do canal vão ter descontos, viu? Então se você gostar muito do canal e quiser virar apoiador, quiser virar membro, tiver interesse nos cursos que a gente vai oferecer, cursos sobre Bourdieu, sobre Marx, sobre Gramsci, introdução à política, política de saúde, e aí coisas que eu entendo mais porque estudei desde a graduação, passando pelo mestrado e o doutorado, os que são membros e que são apoiadores vão ter descontos. Ainda vou definir o tamanho do desconto, mas vão ter descontos. Então, se vocês quiserem, fica a dica, né? E se vocês gostam muito do que a gente faz aqui, vocês podem, além de se inscrever, compartilhar nas redes sociais, compartilhar com amigos, trazer mais pessoas para o canal. É uma coisa que a gente agradece muito quando as pessoas fazem, não é? Eu tô com uma live programada para provavelmente sábado com o Gabriel do Nada Se Cria, e vai me dar a oportunidade de agradecer a ele pela nova iluminação aqui do canal. Que eu agradeço também as dicas do Carlito Neto, do canal Historiador, que também deu dicas aqui para como fazer a iluminação. Então eu vou já agradecendo os dois pela essa ajuda nessa dimensão, e os meus apoiadores que viabilizaram financeiramente que a gente mexesse na iluminação do canal. Enfim, gente, a gente se vê em um próximo vídeo. Um abração e até lá. E vamos ver novos capítulos, porque essa história do Lula está longe de acabar. Tchau, tchau.